Boa tarde. 12 de março de 2025, 2026. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui e podemos falar a respeito do nosso Brasil, a respeito do nosso presidente, que continua trabalhando para acalmar os ânimos e conduzir o país diante da mais perfeita harmonia. Amado, devido à guerra que está se escalando no Oriente Médio, no Irã, o petróleo é um dos itens mais falado no mundo globalizado hoje. E o petróleo já teve em $120 o barril. O petróleo já teve a $100, já teve a $90, já caiu novamente para $70, que antes estava vendido a $67. Mas que continua se escalando os preços do petróleo. Hoje mesmo já tinha aumentado novamente, já subiu novamente para $100, porque Donald Trump quer baixar o petróleo com uma palavrinha, não. A guerra está acabando. Um dia ele fala que está acabando, mais tarde o Marco Rubio lá, que é o ministro das guerras dele, anuncia que ele vai atacar com toda a força dos Estados Unidos. Mais tarde vem o outro e fala, ninguém sabe de nada, se o Trump falar 3 vezes ao dia, 3 palavras diferentes que ele fala, que ele não tem compromisso em fazer, ele tem fantasia em fazer ser visto. Mas tudo bem. Então o petróleo está subindo, o preço de exportação principalmente, como no nosso Brasil o nosso petróleo, o óleo bruto, é exportado e são importados o diesel de volta para o Brasil já refinado, e com isso os preços aumentam. E como o preço do petróleo está aumentando, o bruto, é claro que o cara quer mais exportar para ter mais lucro do que vender dentro do Brasil do preço que está. Porque o Brasil não está em guerra. A guerra é lá no Oriente Médio, com os Estados Unidos e Israel, só que essa guerra reflete no mundo. E quem é que mais sofre? As camadas mais pobres dos países, mais pobres é que são mais sucateadas. Porque as camadas mais pobres já ganham pouco. A maneira de sobrevivência já é mínima. E com isso, se os preços do petróleo estão subindo e os combustíveis começam a subir também, porque aqui no Brasil já existia relatório que tinha posto de gasolina querendo aumentar o preço, sem ter aumentado aqui. Ainda a Petrobras não tinha aumentado nada de preço de petróleo
para ninguém. Mas os caras dos postos de gasolina já tem muitos deles querendo vender mais caro com especulação lá fora. Desculpa. Mas o que acontece? O presidente do Brasil, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu os seus ministros e fez uma base sobre o preço do aumento da importação do petróleo e o preço do combustível ao Brasil. E resolveu zerar imposto de PIS e COFINS. O imposto que são derivados na sua venda do seu posto de gasolina, PIS e COFINS, foi zerado. Para que ninguém aumente mais o combustível do preço que está. Certo? Ninguém sabe até onde vai essa guerra. Foi a primeira medida que o governo brasileiro tomou, foi zerar PIS e COFINS. Para quê? Para que os postos de gasolina não usem aumentar preço de combustível nesses momentos, sem que haja aumento da Petrobras. Certo? Por outro lado, o governo federal, por através de uma medida provisória, ele aumentou. Ele não aumentou, ele usou ele alterou o imposto de exportação para aquele que está exportando mais o petróleo bruto, porque os preços estão se alterando no mercado interno, para que o cara, quando for exportar, pague mais, já que está ganhando mais, tem direito de pagar mais. E reduziu o preço para o petróleo ser refinado nas refinarias do Brasil, aonde há refinaria, porque eles estão com a capacidade baixa, refinando baixa, a capacidade de 50%, 60%, que eles podem refinar mais. Então, para compensar o PIS, COFINS que o governo ia zerar nos postos, zerou esse imposto que é arrecadação de PIS, COFINS ao governo, e criou condições para a importação, para que barrem aí o meio de especulação dos vendedores de petróleo bruto para outro país. Para compensar, que ele zerou e tirou da exportação. É assim que um líder desculpa, eu estou gripado, muito gripado esse dia. Eu estou sarando, tomando meu remédio, mas ainda está refletindo. Para um líder de um país, que é o nosso Brasil, que é o nosso presidente Lula, reuniu com sua equipe, para quê? Para que não aumentasse. Se aumentar o diesel, tudo aqui no Brasil é carregado sobre os caminhoneiros, os caminhões,
e haveria aumento de frete, e assim virava uma terra sem leis. Então ele zerou, fez COFINS, para quê? Para que não haja aumento no diesel e nos combustíveis. Para que pudessem não haver aumento de preço nos fretes, para que o alimento do seu trabalhador não fique mais caro no seu supermercado e não haja aumento de preço, para que os exportadores do agronegócio não venha dizer que está pagando mais caro pelo diesel e pelo combustível, que tem que aumentar os seus preços do seu alimento, que isso vira inflação e com isso cria essa balela de aumentar preço. Onde há essa balela de aumentar preço, ninguém mais segura. Então, o presidente Lula criou as condições para os preços se acalmarem aqui no Brasil e que não haja aumento de preço, e que também colocou a Polícia Federal e as polícias dos estados para que investigue se há aumento de preço. Quem está aumentando o preço vai ser também ter que pagar multa, porque se ele não está tendo aumento de preço, e para que ele vai aumentar? É assim que o presidente está trabalhando. E para que não haja aumento também para os alimentos e vice-versa. E que o nosso Brasil siga dentro da mais norma, calmaria, tentando que o nosso mundo, o nosso Brasil seja melhor. É assim que o presidente brasileiro, o presidente da República, trabalha. Não é dizendo, está desfasado, o petróleo vai aumentar. O presidente brasileiro não faz isso. No governo passado do inelegível, o presidiário Bolsonaro, era isso. 2, 3 dias, e se tivesse no governo dele, já tinha aumentado umas 5 vezes. Ou mais. Então, graças a Deus, e um litro de combustível já estava muito acima de 10, 12 reais. Tinha colocado pelo Michel Temer um imposto de IPPI, que é imposto de exportação internacional. Então, aumentava todo dia, era baseado no dólar. E sendo que o país, todos os produtos aqui são baseados em real. E o real não aumenta todo dia. Nem se valoriza todo dia. Então, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, controlou os preços dos combustíveis nas refinarias, na Petrobras e vice-versa. E vai fazendo e trabalhando nessa para contornar os efeitos dessa guerra perversa que está alastrando pelo mundo com essa guerra de Donald Trump e Israel. Donald Trump não sabe trabalhar. Ou ele põe tarifa contra os países, ou faz guerra. E ainda diz que é bom.
povo, segundo o nosso presidente estava relatando, que os preços da gasolina lá nos Estados Unidos já tinha aumentado 20% nos postos de gasolina. Lá, 20% no litro de combustível. E aqui não precisava aumentar, porque o presidente do nosso Brasil tirou o PIS/COFINS para poder conduzir, para poder acalmar os preços na Petrobras e os preços nos postos de gasolina. Meu boa tarde para você hoje, e que você siga, curta, entenda. Você quer chegar todo dia, toda hora e ter eu aqui, mas eu preciso também falar coisas reais e não mentira. Chegar mentindo diante da tela do celular, da tela do computador, é muito fácil. Falar a verdade é sempre muito difícil. Então, meu boa tarde para você, que você curta, que você siga. É um prazer ter você aqui. O mais, tudo bem, estamos por aí.